Olha, eu quero aproveitar e tratar desse assunto ainda, só que falar um pouco do Conselho de Segurança da ONU, que está reunido nesse momento para falar dessa crise entre Israel e Irã. E quem vai trazer as atualizações para a gente é o Luca Bassani. O que temos até aqui, Luca? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. O Conselho de Segurança da ONU se reúne, então, de maneira emergencial para tratar essa crise, essa guerra entre Irã e Israel, com os dois representantes de cada um dos respectivos países também presentes. Nós vemos que há uma troca de farpas, naturalmente, os ânimos exaltados. Nós, inclusive, separamos uma fala do representante iraniano. Vamos acompanhar. Apesar dos repetidos alertas do Irã sobre ameaças às nossas instalações e instalações nucleares pacíficas, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica não agiu. Seu silêncio mina a autoridade, a neutralidade e a credibilidade da agência. A instituição não pode permanecer em silêncio enquanto instalações são atacadas. Essa apatia precisa acabar. A situação já foi agravada pela crescente evidência irrefutável do envolvimento direto dos Estados Unidos nesta guerra ilegal. Ao mesmo tempo, nós vemos que o representante israelense faz acusações sobre os alvos civis que estão sendo atingidos dentro de Israel após os bombardeios iranianos. Também separamos uma fala dele e vamos acompanhar. Now, with innocent blood. Agora, com sangue inocente ainda escorrendo pelas mãos, vocês vêm aqui pedir compaixão. Exigem proteção deste conselho enquanto planejam o extermínio do meu povo. Chega. Chega de apresentações. Chega de teatro. Este conselho deveria pôr fim a esta farsa de uma vez por todas. Senhor Iravani, o senhor não é uma vítima, nem sequer é um diplomata. O senhor é um lobo fingindo ser diplomata. E nós paramos de fingir o contrário. And we are done pretending otherwise. Nós vemos então que essas conversas, Evandro, elas ressaltam a crise institucional dentro das Nações Unidas e a incapacidade da organização de tentar intervir de maneira a evitar uma maior tragédia humanitária, assim como nós observamos em Gaza, observamos também em outros lugares do mundo onde a ONU não consegue atuar. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que durante a tarde de hoje, o representante da diplomacia, o máximo representante da diplomacia iraniana, foi a Genebra, na Suíça, para conversar com líderes europeus, sejam eles os ministros das Relações Exteriores alemão, inglês e também francês, todos eles tentando pressionar o Irã para que agora, no meio dessa guerra, possa aceitar uma espécie de acordo diplomático para o seu programa nuclear, garantir apenas os fins civis desse enriquecimento de urânio e também minimizar o seu programa de mísseis. O representante iraniano, por sua vez, disse que enquanto o país continuar a ser atacado, não haverá nenhum tipo de acordo ou assinatura de nenhuma natureza, exatamente por acreditar que, neste momento, a pressão da guerra fará com que o país tome decisões erradas. Em meio a tudo isso, nós ainda esperamos a decisão de Donald Trump, que ontem, através da porta-voz da Casa Branca, disse que precisará de 2 semanas para deliberar se vai entrar no conflito ou não, ou seja, isso tudo pode terminar ainda de forma mais catastrófica nas próximas semanas. Nós continuaremos, com certeza, acompanhando todas essas movimentações. Luca, obrigado por enquanto. Já eu quero conversar mais com você, meu amigo. José Maria Trindade, os representantes de Israel chamam toda essa situação de uma farsa. Principalmente o fato de, na visão de Israel, Irã se colocar como uma vítima diante de tudo o que vem fazendo ao longo dos últimos anos, inclusive pesquisas para o desenvolvimento nuclear e etc., que a gente sabe que preocupa bastante, não só Israel, mas vários outros países da Europa e também os Estados Unidos. Como é que você avalia agora o poder de decisão dentro do Conselho de Segurança? Porque a gente viu em outros conflitos e principalmente lá no início da guerra entre Rússia e Ucrânia que as decisões tomadas ali não fizeram diferença alguma em qualquer caminho que foi tomado na sequência. Eu acho que a ONU já teve um papel muito importante, né, na história do mundo ao garantir ali em momentos críticos a paz. Os organismos internacionais, todos eles, vêm sofrendo um desgaste muito grande. Perdeu em credibilidade, perdeu em ação e acabaram se transformando em cabidões de emprego.
é um emprego muito bom, um trabalho muito rentável e de pouca responsabilidade e principalmente ali muito fácil de fazer, ou seja, acabou a autonomia e acabou a importância. E eu defendo, eu acho que é preciso urgentemente reavaliar, todos acreditam nisso. Eu não conheço ninguém que defende esses organismos internacionais, não é só a ONU, né? Uma reforma geral. E ninguém sabe exatamente como fazê-lo e de quem será a responsabilidade para assumir a credibilidade e o poder. A ONU já não tem mais um poder tão grande como tinha, não tem ação, não tem interesse até em fechar um cerco contra um país que esteja errado, um país que esteja avançando ou cometendo crime de guerra e assim por diante. Os próprios integrantes desses organismos, como os integrantes da ONU, não têm aquele respaldo como teriam no passado. Então, é uma farsa, não só o Irã se posicionar, que é o que quis dizer Israel, é uma farsa o Irã chegar lá, falar umas besteiras dessas e ser levado a sério pela ONU. Era para ser rechaçado imediatamente. É isso que quis dizer o primeiro-ministro de Israel e, é claro, ele não poderia dizer claramente que a ONU também é uma grande farsa. Concorda, Segré? Concordo. A ONU deixou de ser um órgão internacional de deliberações e propostas para ser um órgão de expressão de desejos. Desejamos que a guerra termine, mas não conseguiram, Ucrânia e Rússia. Concordo plenamente com o que disse Maria, tem que ter uma reformulação, porque até agora é uma manifestação atrás da outra, um jogando a culpa no outro, outro jogando a culpa no outro, tem uma determinação, ninguém cumpre a determinação, salários estratosféricos e não temos nenhuma resolução. Então, se precisa, eu não tenho muita expectativa de que isso vai acontecer, mas que a ONU já deixou há muito tempo de ser o que era, com certeza, porque quando fala o representante de Irã, poderia perguntar, desculpa, os senhores são financiadores de Hezbollah, do Hamas? Se a resposta for sim, acabou, não tem mais. Isso é uma farsa mesmo. Esse discurso, vou tomar as palavras aqui do Brasil, é uma narrativa. Está narrando fatos que não são condizentes com isso. Eu tive aulas de energia atômica em Buenos Aires nesses dias passados. O problema não está somente na questão da proliferação de armas nucleares. O Irã hoje não tem condições de fazer e se tivesse faria 6 a 8 armas. Israel tem 200. Estados Unidos mais 2.000. Quase 6.000 tem a União Soviética, a Rússia agora, a ex-União Soviética. Mas o problema é como isso pode afetar se você tem um Hezbollah radicalíssimo que não está nem aí com nada com uma arma nuclear. Esse é o perigo. Porque houve até uma manifestação nesta quinta-feira do Hezbollah de que ele não precisa de determinação de ninguém para entrar no conflito ou para escolher a maneira como ele vai lidar com esse conflito ou se ele continuaria os ataques contra Israel. Então, o Hezbollah está metendo louco ali como sempre. Fala, Kriegner. Exato, até porque eles não devem nada a ninguém e para eles morrer em combate é lucro, né? Ali eles faz parte da filosofia, até do entendimento religioso que eles defendem, de que eles estão melhor se eles morrerem combatendo, especialmente combatendo Israel. Essa é a seriedade da questão. E aí, quando nós temos um regime que se usa desses aí, mercenários, vamos classificar dessa maneira, justamente como o Maquiavel colocava, se usa desses mercenários, esse regime coloca em xeque todo o equilíbrio no cenário internacional, porque os mercenários você nunca sabe quando eles podem voltar contra você. Então, se esses têm acesso a bombas nucleares, inclusive o próprio Irã está em risco, não só Israel, que é o inimigo número 1, não só Estados Unidos, que é o inimigo número 2, mas todos os outros. Então, a gente está vendo aí um cenário que é na verdade, uma correção de um desequilíbrio muito grande no cenário internacional. E por isso a ONU poderia agir com muito mais celeridade. Não precisava de uma resolução do mandato do Conselho de Segurança, poderiam ter outros órgãos ali, nem passando pela Assembleia Geral, não estou nem falando aqui dos 193 países, mas outros órgãos do sistema ONU que poderiam ser ativados nesse momento. Fala, Piperno. Então, esse negócio realmente não é simples, né? E não comporta muito os maniqueísmos, né? Então, há uma desmoralização da ONU, sim, acentuada lá atrás, há mais de 20 anos, no momento da guerra do Iraque, quando o secretário de Estado Colin Powell, americano, foi até a Assembleia Geral para mostrar um mapa lá, garantindo que o Iraque,
era fabricante de armas de destruição em massa. E isso mostrou-se uma grande mentira. Mas era uma mentira para dar algum respaldo, né? Para que o Iraque fosse novamente invadido. E destruiu-se um país que não que não voltou à sua normalidade até hoje, a um preço imenso de vidas e de recursos materiais, e só piorou o que havia lá. O Iraque se fragmentou praticamente. Então, naquele momento aconteceu isso, e isso contribuiu demais para a desmoralização da ONU. Mais tarde, Israel também fez manobras parecidas, e ontem, inclusive, tive a oportunidade de ver um vídeo lá, acho que 2006, não estou enganado, lá atrás, coisa de quase 20 anos atrás, de Netanyahu dizendo que o Irã estava na iminência de ter uma bomba atômica. Lá atrás, existe. Esse vídeo é só achar hoje, é só quem os interessados vão achar com bastante facilidade. Então, existe muita fantasia em relação a isso. Por exemplo, no caso do Hezbollah, do Hamas, e ninguém aqui está fazendo a defesa desses grupos, pelo amor de Deus, porque às vezes os entendimentos são um pouco enviesados. O que eu estou dizendo é que esses grupos também surgiram em um momento em que havia invasão do Líbano. Isso não aconteceu assim do nada. Vamos inventar um grupo para querer destruir Israel. Não. O Hezbollah, principalmente, foi, naquele momento, um grupo, um exército lá de reação. Tanto que quando Israel tenta voltar em 2006, o exército israelense teve que se retirar do país, porque invadia. O Líbano tinha virado praticamente um parque de diversões lá, né? Enfim, Israel invadia o Líbano toda hora. Agora não consegue mais fazer isso. É muito complicado o equilíbrio, tem que partir da existência de grupos como esse. Ninguém defende aqui Hezbollah e Hamas. Agora, é fato também que eles nascem em reação a um estado de coisas bastante desconfortável para algumas populações, como, por exemplo, as populações palestinas. E se o programa de mísseis do Irã, de fato, for abortado, como é que o Irã se defenderia numa outra situação de guerra?